Bom dia, irmãos. Que a paz seja convosco. Hoje nós vamos estudar sobre o exercício da paciência. Todos nós precisamos ser pacientes. É muito fácil nos nossos dias as pessoas, as situações tirarem a nossa paciência. Mas o povo de Deus tem que aprender com o Senhor a exercitar a paciência. E eu queria, antes de começar essa aula, dar alguns dados para vocês. A gente viu uma pesquisa de uma universidade em Chicago, onde eles selecionaram algumas pessoas e viram se elas eram pacientes ou impacientes. E nessa pesquisa, eles apontaram as consequências das pessoas impacientes para a saúde delas. Então, muita gente se apoia falando assim, eu sou impaciente, é o meu temperamento. Só que esse temperamento descontrolado, ele não pode ser mantido porque ele traz doença no nosso corpo. E uma das consequências principais da impaciência na saúde de uma pessoa é hipertensão, pressão dela aumenta, e ela desenvolve, por causa disso, doenças cardiovasculares. Então, ela é uma pessoa mais predisposta para ter infarto ou outros problemas de coração. Então, essa pressão, ela não pode ser alimentada de forma nenhuma. E juntamente com essa pesquisa, eles fizeram algumas perguntas ali para diagnosticar, quem sofria desse mal, da impaciência. E aí eu queria que você pensasse também, será que você é uma pessoa paciente ou impaciente? Tem algumas perguntinhas aqui. A primeira dela é, você se aborrece quando tem de esperar? Ninguém gosta de esperar, mas tem gente que parece que não tem a menor disposição. Então, vai para frente de uma fila, já fica chateado com aquilo, uma fila para comprar comida, uma fila no mercado. Então, você se aborrece muito quando você tem que esperar? Uma outra pergunta. Você come depressa? Isso é sinal de impaciência. Engolir a comida, sabe? Olha que coisa terrível. A gente não está tendo nem paciência para se alimentar. Separar um tempo. Não, mas meia hora para comer é muita coisa, né? E aí quer comer em 5 minutos. Isso é ruim. Isso aí também, por comer depressa, gera uma outra doença, da obesidade. Então, comer depressa não pode. Você costuma sentir-se pressionado no fim do dia? Você fez tanta coisa, mas assim você acha que ainda não deu conta do que você fez? Isso é um sintoma de impaciência. E a última, você costuma sentir-se pressionado pelo tempo? Bom, minha vida está passando, eu preciso fazer as coisas logo, eu vou envelhecer, eu vou não sei o quê, e se eu morrer, eu não vivi tudo o que eu queria ter vivido. É impaciência. E eu tenho um vídeo bem curtinho que eu queria passar para vocês, que mostra uma pessoa que perdeu a paciência com uma situação. Impaciência é o ato, é aquela postura que a pessoa não consegue suportar pressão. Ela não aguenta mais aquela situação. Impaciente é aquela pessoa que age desesperadamente. Age de forma maluca, E aí você fala assim, mas às vezes tem motivo. A impaciência tem motivo. Sim, as pessoas levam você a perder a paciência, mas você não pode se render a isso. Então, tem um vídeo que eu queria passar para vocês. Dê uma olhadinha. Já teve vontade de fazer isso com alguém? A mulher no trabalho, olha o que ela está fazendo, conversando, falando alto e tal, A pessoa ali pensando tanta coisa para fazer, ele perdeu a paciência dele, ele agiu de uma forma desesperada. Tem gente que, infelizmente, nos dias de hoje, esse tipo de situação,
Tem ficado cada vez mais comum. No trânsito, em fila de banco. Às vezes a pessoa quer avançar, às vezes no caixa de banco. Então, a impaciência, ela leva a gente a pecar, pessoal. A pecar. E aí, eu queria ler com você um texto de Isaías, no capítulo 30, no versículo 1, que fala o seguinte: Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que executam planos que não procedem de mim, e fazem aliança sem a minha aprovação, para acrescentarem pecado sobre pecado. Aqui a gente está vendo uma situação onde Israel, ele que deveria confiar no Senhor, confiar na sua palavra, nas suas promessas, Israel, ele vai fazer aliança com povos inimigos para achar que ele vai estar seguro. E aí o Senhor nos mostra aqui nesse verso 1 que a impaciência, ela nos leva a substituir os planos de Deus pelos nossos. Quando Deus diz, ai dos filhos rebeldes, o que ele está falando? Ele está falando que Israel rejeitou a Deus e rejeitou o projeto de Deus para a nação. E eles começaram a fazer as coisas não do jeito de Deus, mas do jeito deles. Eles estavam achando que eles não iam ser seguros se confiassem apenas no Senhor. Eles precisavam fazer uma aliança, algumas alianças políticas para estarem seguros. O que é isso? É substituir. Então, eu deixo de confiar no cuidado de Deus e eu acho que o cuidado dos homens é melhor. Quem que faz isso? Quem que toma essas atitudes tão erradas? Quem é impaciente. Quem vê as pressões do seu lado e não suporta, não lida bem com elas. E ele, por causa disso, ele age de forma afobada. Impaciente, ele atropela as coisas, ele coloca carro na frente de boi, ele é afobado, ele faz as coisas atabalhoadas, coisas erradas, desesperadas, sabe? Então, por causa dessa atitude, ele substitui os planos de Deus pelos seus próprios, e isso não é boa coisa. Os filhos aqui de Deus se rebelaram contra o Pai, eles não ouviram a Deus. Eles não escutaram e não escolheram os projetos de Deus. E aí, o Salmo 81 fala sobre isso, que nós devemos prestar muita atenção para não repetir esse erro de ser impaciente. Olha só, o Salmo 81 é uma exortação a obediência, para que o povo seja obediente a Deus. E ele fala o seguinte, no verso 8, ouve, povo meu, ouve, quero exortar-te, ó Israel, se me escutasses. Não haja no meio de ti Deus alheio, nem te prostres ante Deus estranho. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a boca e te encherei. Mas meu povo não quis me escutar. Israel não me atendeu. Então o que Deus faz? Deixei-o andar na teimosia do seu coração. Então que siga seus próprios conselhos. Ah, se meu povo me escutasse. Olha, é um lamento do Senhor, ó. Se meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus mandamentos, eu de pronto lhe abateria o inimigo e deitaria a mão contra os seus adversários. Os que aborrecem ao Senhor se lhe submeteriam, e isto duraria para sempre. E eu o sustentaria com o trigo mais fino e o saciaria com o mel que escorre da rocha. Percebe como ser impaciente só vai atraindo sobre a igreja mal? Ele fala, se você me escutasse, se vocês escolhessem andar nos meus caminhos,
Olha o que aconteceria com você. Os seus inimigos seriam abatidos, você seria sustentado de forma sobrenatural e abundante. Não é isso que o povo de Israel queria? O povo de Israel queria cuidado. O povo de Israel queria ser tratado. Só que, pela impaciência deles, eles vão perdendo as bênçãos. Todos nós queremos ser felizes, todos nós queremos ser abençoados, mas dependendo da nossa atitude, a gente vai ou ajudar no trabalho do Senhor ou atrapalhar. A sua vontade para nós, ela é sempre boa, perfeita e agradável. Uma segunda causa aqui que faz a gente pecar é que a impaciência nos conduz a fazer alianças com pessoas erradas. Deus fala aqui, filhos rebeldes, né? Que foram procurar ali aliança sem a minha aprovação. Aliança sem aprovação só faz com que o povo acumule pecado sobre mais pecado. Na afobação, o povo se aliou aos ímpios e fez acordo com os inimigos de Deus. Se precipitaram. Deus mesmo fala aqui que Ele que tirou as pessoas do Egito. E eles deveriam ouvir os conselhos dele, os planos dele. Deus tira o povo do Egito, como fez conosco, tirou a gente do mundo. Porque Faraó só fazia o mal para a gente. Faraó é aqui simboliza a pessoa de Satanás. Então, só fazia mal para nós, aí depois a gente é abençoado, curado e volta a ter aliança com Ele, volta a seguir os projetos dele. Não tem o menor cabimento. É um grande pecado. Mas quem é afobado acaba fazendo isso. Não existe comunhão do povo de Deus com os incrédulos. Não existe comunhão do povo de Deus com o Egito ou com nações ímpias. E eles fizeram isso, desobedeceram e por isso só acumularam mais pecados. Em Isaías 30, no verso 2, diz o seguinte: eles foram lá, fizeram aliança sem a minha aprovação e por isso acrescentaram pecado sobre pecado. E quando descem ao Egito, sem me consultar, buscando refúgio em Faraó e abrigo à sombra do Egito, a sombra do Egito. Mas o refúgio de Faraó se vos tornará em vergonha, e o abrigo na sombra do Egito em confusão. Todas as vezes que a gente toma as rédeas da nossa vida na nossa mão, você fala assim, não, mas a minha vida está nas mãos do Senhor. Mas quando você toma as suas rédeas sobre alguma área da sua vida, sobre alguma decisão, e não confia no Senhor, não espera nas promessas de Deus e age de forma afobada, pode ter certeza que a consequência vai ser sempre essa. Quando você age segundo o teu querer, ou buscando a ajuda de homem, ou se aliançando com o mundo. É essa. Buscou no Faraó refúgio e abrigo? Olha o que o Faraó vai oferecer, olha o que o Egito vai oferecer: vergonha e confusão. A incredulidade de Israel e a incredulidade da igreja hoje o fazia sentir-se inseguro. Eles eram incrédulos, então eles se sentiam inseguros e ameaçados. Ao invés de buscar a Deus, o que eles faziam quando se sentiam ameaçados? E às vezes a igreja também faz. Em vez de buscar a Deus, de orar, de seguir aquilo que Paulo falou, de não ficar ansioso. Ansioso e impaciente são sinônimos. Então, não andeis impacientes por nada. Antes, orem a Deus e coloque, apresente suas súplicas diante do Pai. E a paz que excede todo entendimento encherá os vossos corações. Quando a gente está se sentindo inseguro e preocupado, a gente não pode alimentar, porque isso vai virar afobação dentro da gente. Vai virar impaciência e precipitação. Então, o que a gente faz?
povo de Deus faz o quê quando se sente ameaçado? O povo de Deus busca a Deus. O povo de Deus ora. O povo de Deus medita na palavra. Ele não busca aliança com o mundo. Ele não faz coisas que as pessoas aí que não têm Deus faz. Ele busca a Deus. Ao invés de buscar a Deus, eles procuraram refúgio e abrigo nos homens. E o que o homem pode nos dar? Jeremias fala assim, tem um texto que ele fala assim: maldito o homem que confia no homem, que faz do seu braço, né, sua força, braço do homem. Maldito o homem que confia no homem, significa maldito o homem que cria expectativa no outro homem, que coloca sua esperança no homem, que coloca sua esperança no seu patrão, que coloca sua esperança no governante, ou seja lá em quem for. Mas aquele homem que confia no Senhor, esse é como uma árvore plantada no lugar certo, dá frutos, é uma bênção. Agora aquele que confia no homem, ele chama de tamargueira, uma planta mirrada, sabe? Que não dá sombra para ninguém, que não serve para coisa nenhuma, no meio do deserto. É isso que ele está falando. Quem confia no homem, quem confia no mundo, na aliança com o mundo, para se sentir seguro, só tem como resposta e resultado vergonha e confusão. Não foi isso que Israel atraiu para si? Deus falava assim: não casa sua filha com um filho do rei ímpio, não dá seus filhos para essas mulheres, não faz isso. O que eles faziam? Eles buscavam. O que Acabe fez? Casou com uma mulher chamada Jezabel, que era filha de sacerdote, mas querendo trazer ali aliança entre nações. E foi confusão e vergonha. Salomão se casa com a princesa do faraó. Meu Deus, sem juízo nenhum. Ele não poderia, ele era um rei, tinha sabedoria, mas uma das primeiras mulheres que ele casou foi uma mulher ímpia, de nação ímpia. O que gerou para ele? Confusão e desespero e vergonha. Então, todas as vezes que formos impacientes, agirmos de forma impaciente, nós vamos trazer sobre nós o quê, irmãos? Frustração, decepção. Bom, no verso 4 de Isaías 30, ele fala o seguinte: porque os príncipes de Judá já estão em Zoã, e os seus embaixadores já chegaram a Anes. Quer dizer, o texto aqui está nos mostrando que eles estavam fazendo alianças, o povo de Deus estava fazendo alianças com que Deus desaprovava, e alianças que só fariam com que Israel fosse olhada por Deus como gente que tem pecado sobre pecado, que essas alianças não iam trazer refúgio para eles, ia trazer confusão, ia trazer vergonha. E ele fala: vocês são tão precipitados que os príncipes já estão lá. Vocês nem terminaram de conversar, entrar num consenso para ver se é isso mesmo que vocês querem. Vocês estão representando a nação. Será que toda a nação quer isso? Não, eles já estão, os príncipes já estão lá. Todos os embaixadores já estão lá nessas cidades, buscando refúgio. Eles foram correndo para o Egito. Muitas vezes esquecemos, nós crentes esquecemos que há tempo para todas as coisas. Tempo e propósito para todas as coisas debaixo do céu. Eclesiastes 3:1. E o próprio Senhor Jesus falou assim: para vocês, né, toda hora é hora. Toda hora é tempo para vocês, né? Vocês querem fazer as coisas, vocês vão lá e faz. João 7,6 fala isso. Mas para Deus, para o Pai, não é assim. Tem um tempo determinado para as coisas. Então, nós não podemos, tudo que a gente pensa, a gente tem que refletir. Não é porque a gente teve uma ideia que aquilo é de Deus. Aquilo ali tem que ser averiguado, tem que ser examinado.
Então eu preciso fazer as coisas com uma ordem, eu preciso fazer as coisas com consenso. Eu tenho para mim que tudo aquilo que é feito de forma muito desorganizada, sabe? Tomar atitude muito, olha, tem uma proposta para você, agora você tem que me dar a resposta agora. Porque senão é a oportunidade da sua vida, você vai perder. Então vamos comprar, essas coisas que nos geram, mexem com a nossa emoção e nos geram a tomar atitude sem refletir, não é de Deus. Reflita, pense, eu preciso pensar. Porque senão eu peco me precipitando. Precipitação é pecado. Você sabia disso? Que ser precipitado é um pecado? Isso está em Provérbios, no capítulo 19, verso 2, que fala o seguinte: não é bom proceder sem refletir, e peca, e o precipitado peca. Não é bom proceder sem refletir, e o precipitado peca. Aqui foi exatamente o que os príncipes fizeram. Eles foram lá e já a impaciência deles fez com que eles abandonassem tudo ali, já corressem e já tomassem atitude e pronto. Isso daí não vai trazer para nós nenhum resultado abençoado. A gente precisa seguir esse conselho bíblico aqui. Tem tempo para todas as coisas. Tempo agora, às vezes não é de tomar decisão, é de refletir. Às vezes o tempo é de tomar decisão e não de esperar. Como eu discerno isso? O Espírito Santo nos ajuda. Mas é uma lástima quando você precisava agir e você espera. E é uma lástima quando você precisava esperar e você foi lá e já foi no Egito, e já fez aliança, e já casou, e já deu em casamento, e já comprou, e já vendeu. E depois como resolve isso? Dá um trabalho. Deus pode fazer todas as coisas, mas dá um trabalho. E até aí você já sofreu vergonha, decepção e consequências inúmeras. Então eu não posso ser impaciente, porque isso mostra para Deus que eu não creio nas suas promessas. Ansiedade, impaciência, mesma coisa. Mostra que eu não tenho fé nele. Mostra que eu não me sinto seguro. E aí eu fico desesperado por qualquer coisa, começo a agir com as minhas próprias mãos e coloco o carro na frente dos bois e vamos lá. Uzá morreu porque ele colocou, né? Ele agiu precipitadamente. Porque também estava uma bagunça aquilo. Levando a arca de Deus em carro de boi, não era para ser assim. Era para levar a arca de Deus com os varões passado pelas argolas e colocado aonde? Nos ombros dos levitas. Era isso. Não, vamos fazer de qualquer jeito. O rei Davi quer levar a arca. Ah, vocês entram em consenso? Entramos, vamos lá. Vamos levar assim, em carro de boi mesmo, mais rápido. Melhor. Tudo errado. Ali passa naquela pedra, o carro ali desequilibra, a arca vai cair no chão, meu Deus do céu. Aí vai o outro e não pensa. E põe a mão e segura e morre. Só que ele era levita, ele sabia o que ele estava fazendo, né? Não era qualquer um. Ele sabia, ele não podia tocar, mas age na afobação. Afobação não serve para nós, não pode. Vencendo então a impaciência, já que eu sei que ela só vai me fazer agir de forma errada, fazer alianças com pessoas erradas, vai gerar para mim frustração, vai me fazer precipitar, vai gerar para mim sofrimento. Então, como que eu venço a impaciência? Primeira coisa aqui. Também a resposta está em Isaías 30. Isaías 30 no início começa a nos mostrar os efeitos devastadores da impaciência, mas quando você olha para o verso 15, ele nos dá um remédio para vencer esse mal. E é lindo, ó. Ele fala o seguinte, Isaías 30, 15. Porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel: em vos converterdes e em sossegardes está a vossa salvação. Na tranquilidade, na confiança, a vossa força, mas não quiseste. Então, as coisas de Deus estão onde?
na tranquilidade, né? Está na confiança nele, na fé. Então, primeira coisa aqui para vencer a impaciência, que são lições bíblicas que ele dá para a gente aqui. A primeira delas é se converter a Deus. Em vos converterdes ao Senhor. Quando eu me converto a Deus, eu estou voltando a minha mente e o meu coração ao Senhor. Isso é imprescindível para um crente. Aliás, deveria ter sido a primeira coisa, né, que ele vivenciou. Quando eu me converto ao Senhor, eu paro de fazer as coisas que eu fazia do meu jeito, sabe, segundo a minha inteligência. Não, eu começo a perceber que do jeito do Senhor é muito melhor. Então, realmente, eu tenho atitudes que mostram isso. Eu mudo o meu linguajar, eu mudo o meu comportamento. Não porque isso é uma coisa feita de fora, como uma máscara. Não, eu me converto a Deus. Minha mente e meu coração estão voltados. Então, começa um trabalho dentro de mim. Então, eu era tão impaciente, mas agora eu começo a me lembrar que Deus está comigo o tempo todo, que Ele cuida de mim, que todos os meus dias estão escritos no livro dele, e que Ele me ajuda, que Ele me sustenta, que vem dele as minhas vitórias. Então, eu me tranquilizo, é uma coisa dentro de mim que tem que mudar. É um tratamento do Espírito Santo no meu coração e no meu entendimento. Mas para isso eu preciso me voltar para Ele de verdade. Falar assim, Senhor, eu preciso ser paciente. Eu não consigo isso sozinho. Porque às vezes tem muita gente que fala assim, eu reconheço que eu sou impaciente. Eu olhei aqui e eu vejo que eu como depressa. Eu vejo que eu me aborreço quando eu tenho que esperar. Eu vejo que eu faço as coisas no meu dia a dia e acho que eu nunca dei conta, eu me sinto sempre pressionado pelo tempo, sou impaciente, mas não tem jeito, a vida é assim, os dias de hoje não. Se você realmente se converter ao Senhor, e se seu entendimento vai mudar, e você vai falar, Deus, eu preciso mesmo, que o Senhor trate em mim, porque eu já fiz muita bobagem, e se eu não for tratado pelo Senhor, eu vou continuar fazendo muita besteira. Eu vou continuar fazendo aliança com gente do mundo, eu vou continuar trazendo para mim sofrimento. Eu não quero isso, eu cansei disso. Eu cansei de viver assim. Aí você está se convertendo a Deus. Aí Deus realmente pode começar a trabalhar na sua vida. E se você fizer isso, as promessas são maravilhosas. Segunda Crônicas 7,14 fala o seguinte: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, sabe, fala assim, não, Deus está falando para mim que impaciência é pecado. Deus está falando que impaciência me leva a pecar. Eu não posso viver assim. Então, você pede ajuda, você se humilha. Se meu povo se humilhar, orar e se converter dos seus maus caminhos. Então, o que eu vejo aqui, ele se humilha. Atitude de arrependimento. Ele ora e agora ele vai praticar, vai se converter dos seus maus caminhos. Na prática, ele vai parar de fazer coisas que ele fazia. Então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Para ser livre da impaciência, sabe? E isso só gera benefícios, porque você não vai ser uma pessoa com pressão alta, você não vai ser uma pessoa que pode ter um infarto fulminante. Você vai ser uma pessoa que não tem nenhum problema de coração, porque o impaciente, ele sempre faz com que o coração dele fique em estado de alerta o tempo todo, sem precisar. Sem precisar. Gera muito mal para a sua saúde física. Ele está falando, eu sararei a sua terra. Eu sararei as suas emoções, eu sararei teu corpo. Sabe? Sararei os seus caminhos, sararei as suas decisões. Mas precisa se converter a Deus. E aí, a palavra de Deus ainda vai falando aqui, no segundo passo. Precisamos, porque ele fala que a tranquilidade, a gente tem que se converter a Deus, no verso 15, e fala que a tranquilidade, a nossa salvação está em nos sossegarmos
em vos converterdes e em sossegardes está a vossa salvação. O segundo passo é que a gente precisa tranquilizar o nosso coração. Se eu me converti a Deus de verdade, eu já recebo essa paz sobre mim, que excede todo o entendimento. Eu recebo paz e eu recebo fé, mais fé. Então essa fé e essa paz vão tranquilizar o meu coração. Tem um texto lindo de Isaías também, voltando um pouquinho, que é Isaías 26, que fala o seguinte, 26:3. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. O Senhor conserva em paz, em tranquilidade, aquele cujo propósito é firme no Senhor. Pessoas que confiam no Senhor têm paz. Eu ouvi há muito tempo atrás, um estudo foi feito nos Estados Unidos sobre pessoas que tinham enfermidades sérias, né, câncer e tal, às vezes enfermidades que dão muito medo, né, que ameaçam muito a vida da pessoa. E eles fizeram estudos com pessoas que tinham esse diagnóstico, pessoas crentes e pessoas não crentes, né? E esses irmãos que tinham câncer, eles reagiam muito melhor aos tratamentos. Alguns eram curados também. E a diferença que os médicos notavam era no humor dessas pessoas. Os crentes tinham mais esperança, sabe? Mais alegria, tinham paz. Mas também eles tinham uma rotina diferente do que os outros. Eles oravam mais, eles geralmente liam a Bíblia uma vez por dia, diariamente. Então, eles buscavam o Senhor. Quem busca a Deus mostra que confia nesse Deus. Você não vai buscar algo que para você não é importante. Você nunca vai buscar algo que você não acredita. Então, o fato deles orarem, o fato deles lerem a Bíblia diariamente, se encherem da presença do Senhor, mostra que eles confiam. Então, eram pessoas que mostravam para os outros esperança e paz. Porque é o cumprimento dessa palavra aqui, ó. O Senhor conserva em perfeita paz aquele cujo propósito é firme. A pessoa estável, uma pessoa consistente, constante. Por que ela é assim? Porque ela confia no Senhor. É na tranquilidade que nós aprendemos quem é Deus. É na tranquilidade que nós vemos o grande poder de Deus. Não é no meio da afobação, gente. Não é no meio da confusão. Tem gente que a família é pior que a família Trapo. Não. Pior que a grande família de hoje em dia, que mostra lá no seriado da Globo. É uma bagunça, é um falando, o outro desfalando, é uma coisa toda. E depois Deus opera aí, faz teu favor aqui no meio dessa bagunça. É na tranquilidade que nós vemos Deus agindo, que nós podemos contemplar o poder de Deus. Quando Deus quis tratar com Elias e fala assim, Elias, sai um pouco dessa caverna, fica aqui na frente dela. O que aconteceu? Elias saiu e passou um grande terremoto. Passou o terremoto, Deus não estava lá. Depois veio um fogo assustador. Veio e mostrou sua força, passou, Deus não estava lá. Aonde Deus estava? Quando veio uma brisa suave e tranquila. Deus estava lá e falou com ele, Elias, por que você está aqui? Foi aí que ele começou a ter um tratamento com Deus, nessa tranquilidade. Quando o salmista fala, Salmo 40:10, ele fala assim, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Como eu vou saber quem é Deus? Como eu vou ouvir a Deus, gente, com tanta voz falando ao mesmo tempo da minha vida? Como eu vou ouvir a Deus no meio de um lugar onde tem tanta briga, tanta confusão, tanto desprezo pela presença do Senhor? Nós precisamos preparar um ambiente, nós precisamos ir para este ambiente.
Mais do que preparar, a gente precisa ir. Nós precisamos nos separar para ter um tempo a sós e tranquilo com Deus. Isso cabe a gente. Você precisa criar esse ambiente. Você precisa ir em busca dele. Porque é lá que Deus fala com você. Não no meio da confusão. Aí você, às vezes, confusão, você tem que suportar. Está no meio da confusão, de uma situação adversa, você, o que você faz? Vai buscar Deus? Não, você vai suportar. Porque senão você vai fazer igual o homem aqui, que não estava mais suportando aquilo, e você age. E quebra o telefone e vai para cima da mulher. Confusão, você não vai buscar Deus, você suporta aquilo. Não age de forma impaciente. E depois, você vai correndo, não para o Egito. Vai correndo buscar aliança com o mundo. Você vai correndo para a presença de Deus. E, aliás, é melhor que você esteja fazendo isso sempre, sempre, sempre. Porque você não sabe o dia da confusão e, de repente, você não está com a menor paciência. E aí, você não suporta ela. Você não suporta aquela discórdia. Você não vai suportar aquela pressão. E aí você faz besteira, e você fala besteira, e você age de forma desesperada. Então, enchei-vos do Espírito, encha-se bastante, porque você não sabe o dia que vão esbarrar em você e vai derramar de você ou uma bênção, ou vai derramar de você um mau testemunho. A gente é vaso, o que a gente está comportando por aí? Se alguém esbarrar na gente, ninguém avisa quando vai esbarrar na gente. O que vai sair, hein, desse vaso? Impaciência? É muito fácil a gente ficar impaciente, olhando pelo lado humano. Mas se você andar assim, você vai trazer muito mal-estar, muito sofrimento para você. Vença a impaciência se convertendo a Deus. Vença a impaciência sabendo se tranquilizar, buscando isso. Não é à toa que na palavra de Deus fala que a gente tem que buscar a paz. Persiga a paz. Paz não é uma coisa que cai assim sobre mim e pronto. Você tem que buscar a paz no Senhor. Ele é o príncipe da paz, Ele te dá, mas cabe a gente manter. Meu Deus, a paz tem sido roubada muito facilmente. A tranquilidade dos corações tem sido roubada muito facilmente. Às vezes o diabo só faz assim, a pessoa já perdeu a paz, já fica com o coração assim, ó, e começa a fazer bobagem. A gente viu, acho que 4 semanas atrás, um caso de uma pessoa que ia ser assaltada aqui na Fernão Dias, não foi? O homem se apavorou, gente. Acho que o carro quebrou, não sei se colocaram coisa lá na pista para ele parar. Ele parou, ele viu gente estranha se aproximando dele, ele se apavorou. O que ele fez? Agiu desesperadamente. Foi para o meio da pista. Correu para o meio da pista, um carro pegou, arremessou ele para a via no sentido oposto. Ele caiu no para-brisa do outro motorista. O motorista morreu. E a mulher que estava no lugar do passageiro, a esposa desse marido dela ali, do homem que morreu, foi internada em estado de choque. O que correu para a rua morreu e matou o outro. Percebe como impaciência é um negócio que não é para brincar? De repente você não morre assim, ou não mata ninguém assim, mas às vezes a gente agindo impaciente com os nossos filhos, agindo impaciente com o nosso cônjuge, agindo impaciente com os nossos irmãos na igreja, agindo impaciente com os nossos amigos de trabalho, você mata os relacionamentos, você mata toda a possibilidade ali que você poderia ter de afeto ou de ministração. Você acabou, você matou por uma atitude impaciente é o bastante. Quem se precipita, peca. Então, irmãos, vamos nos aquietar mais, sabe? E saber quem é o nosso Deus. Na tranquilidade que Deus vai se manifestar. Amém? Amém? Enquanto você estiver ali na presença do Senhor, ore. Transfira a sua impaciência pela paz de Deus.
Então, fique ali sabendo que Deus é o teu Deus e ore. E você, na presença do Senhor, você nunca vai sair diferente. Você sai transformado. Mas você tem que crer nisso. Precisamos confiar nas promessas de Deus para vencer também a impaciência. É assim que a gente vence. Confiar em Deus é acreditar na pessoa do Senhor, em quem Ele é e no que Ele diz. Muitas pessoas gostam de falar as palavras de Jó, recitar as palavras de Jó, né? Passando por tanto sofrimento, e ele foi paciente. Ele não agiu desesperado, ele teve fé e teve paciência. E ele fala, eu sei que o meu Redentor vive e em breve se levantará. Quando ele fala, eu sei quem é o meu Redentor, ele não está falando que ele crê que Deus vai se levantar. Ele fala, eu sei que Ele vai fazer. Isso é mais do que apenas acreditar. É uma convicção. É algo que você já experimentou. Você já experimentou grandes coisas de Deus. Por que a gente esquece? Porque a gente está sendo levado pela impaciência. Então vamos parar com isso. Porque Deus só nos dá motivos para crer, para confiar e para descansar nele. Ele que é o nosso socorro. É Ele que é o nosso refúgio, não o Egito, não o mundo. Eu preciso trazer à memória as promessas do Senhor. Eu preciso confiar nas suas promessas. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda, eu espero na sua palavra. Salmo 130, verso 5. Deus, eu estou esperando a sua palavra, as suas promessas. Se o Senhor não falar mais nada, o Senhor já falou tanta coisa. Então, na verdade, eu não preciso de promessa nova. Eu só preciso acreditar nas promessas que o Senhor já me deu. Então, eu vou ficar aqui esperando na sua palavra. A minha alma tem que também se submeter. Ei, alma, escuta. Escuta a palavra de Deus. Ei, minha alma, para de ficar abatida. Para de ficar atribulada, para de ficar ansiosa. Ouve a palavra de Deus, se aquieta. É assim que a gente precisa agir. E não fica deixando a nossa alma fazer o que ela bem quer, como uma criança sem limite, que não tem a menor noção das coisas. O que você quer jantar hoje? Eu quero batata frita e ketchup. Tá bom. Ele não sabe de nada. E a alma da gente também não sabe de nada. Você vai deixando ela fazer o que ela quer, ela só quer desesperar, ela só quer dar na cara dos outros. O pessoal, às vezes, coloca umas frases por aí na internet que é assim, mostra o coração como tá, sabe? Só que se você deixar a tua alma fazer o que ela quer, ela só vai ficar alfinetando as pessoas, ela só vai ficar fazendo piadinha, ironizando, só vai ser estraga prazer das pessoas. Essa semana... dia da Semana das Crianças, muita gente no Face mudou a foto do perfil e colocou quando era criança, né? Eu achei divertido e legal isso. Mas tem gente que é tão estraga prazer, que fica lá, mudou a foto do perfil por causa do Dia das Crianças, próximo feriado, dia de finados, vai pôr o quê? Claro que estraga prazer. É uma brincadeira, é tão divertido, né? Você vê como é que você era, é legal, qual que é o problema? A nossa alma engana a gente. Nosso coração faz a gente falar umas besteiras, alfinetar os outros sem o menor propósito, sabe? Sem o menor sentido. Então a gente precisa realmente falar como esse salmista aqui. Ei, aguardo o Senhor, a minha alma aguarda. Minha alma também, sabe? É com o meu entendimento e com o meu coração. Eu estou aguardando na sua palavra, manda ela ficar quieta, sabe? Ora primeiro aí por você. Mas isso é uma loucura santa mesmo. É uma briga que acontece dentro da gente, entre nosso espírito e a nossa carne. E aí, a impaciência vai levar você, a tua carne vai levar você a ser impaciente. Mas o Espírito de Deus em você vai te levar a ser uma pessoa de fé. Vai levar você a ser uma pessoa confiante no Senhor. O Espírito de Deus vai te levar a ser esperançoso e não desesperado. Então vale a pena orar e fazer com que ela se submeta. O Josué, ele tinha falado o seguinte: quando ele vê que Deus deu toda a terra e que ele pôde repartir as terras com o povo,
E aí ele entrega uma mensagem tão importante, falando o povo se lembrar que Deus é fiel, que Ele é o único Deus, e que Ele tinha escolhido, ele e a sua família, servir ao Senhor. Mas ele fala o seguinte: olha, nenhuma promessa falhou. De todas as boas palavras que o Senhor falar à casa de Israel. Irmãos, eu posso dizer, depois de mais de 80 anos, eu posso dizer, todas as promessas que Deus falou, as boas promessas, nenhuma caiu. Todas se cumpriram. E quando a gente olha para a Bíblia, irmãos, todas elas se cumpriram. E se cumprem na nossa vida. E tem outras aqui que ainda não se cumpriram. Não chegou o tempo, mas elas vão se cumprir. É para isso que a gente tem que olhar. Quando a gente entende essa verdade, isso é verdade. Não que o Egito vai vir acabar com a tua raça. Isso não é verdade, isso é só ameaça dele. Se você estiver em Deus, você é mais que vencedor. Você não precisa ter medo de nada. Porque Deus, se Deus está com você, se Ele é contigo, se Ele é o teu Deus, o que você vai temer? O que você vai ficar se atemorizando? Ele te ajuda, Ele te sustenta, Ele te fortalece com a sua destra fiel. Então, por que ser impaciente? Não há motivo para nós. Deus nunca falhou, nunca descumpriu o que Ele prometeu. Então, significa o quê? Que todas as pessoas que confiam na sua palavra, que esperam no Senhor, que confiam nele, jamais serão envergonhadas. Todas as pessoas, nós vemos aqui na Bíblia, que confiaram no Senhor, Deus jamais deixou eles frustrados ou decepcionados. A gente vê um outro retrato. Quem confiou em Egito, quem confiou em aliança com o rei da Síria, esses foram envergonhados e frustrados. Mas todos que confiaram no Senhor, nas suas promessas, jamais foram envergonhados. Não vai ser diferente conosco. Não é diferente conosco, porque Jesus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele continua a cumprir as suas promessas nas nossas vidas. Para concluir, nós estamos vivendo em dias muito agitados, cheios de pressão. Por causa disso, a gente às vezes maltrata as pessoas que estão ao nosso redor. Às vezes a gente não se relaciona bem com as pessoas e às vezes a gente não se relaciona bem com Deus. Porque a gente está impaciente com Deus também. Queria pôr um vídeo para vocês olharem uma situação assim, de impaciência, e que a gente não deve. Às vezes a pessoa está fazendo aquilo porque tem uma motivação por trás. Ele queria que o filho fizesse como ele fez com ele, e o filho ficou zangado. A impaciência só gera para nós dissabor no nosso convívio, e com Deus também. Deus é muito longânimo conosco. Ele é extremamente paciente com a gente. Foi e Ele é. Mas às vezes a gente não tem paciência com Ele. Ele chama a gente para falar conosco de forma mais sossegada e mais quieta de madrugada. A gente, Deus, eu quero dormir. Não podemos tratar o nosso Deus dessa forma. Ele é paciente, sejamos com Ele também. Se não formos com Ele, não seremos com os nossos filhos, não seremos com o nosso cônjuge, não seremos com ninguém. Mostramos que somos pacientes com as pessoas porque realmente recebemos isso do Senhor e temos esse relacionamento saudável com Deus. De repente tem gente que faz propósito, quer que Deus responda agora, quer que Deus fale agora, e não é o momento. Não é para você receber aquela bênção, aquilo vai acabar com você, você não tem maturidade para aquilo. E a gente precisa entender e confiar no Senhor. Por que o Senhor está me perguntando? Por que o Senhor está falando isso para mim? Eu tenho que confiar nele. Porque as motivações dele são bonitas, como desse pai com esse rapaz. Era uma coisa bonita e ele não estava entendendo, porque estava muito irritado. A impaciência é considerada
por muitos hoje como um grande mal. A medicina e a Bíblia advertem: a impaciência é prejudicial à saúde física, impaciência é ruim para a sua saúde mental e espiritual. Lembre-se que a paciência, ela é boa porque ela nos ajuda a conseguir muitas coisas. É com paciência que a gente vai longe. É com paciência que a gente consegue... Um prédio só é feito a partir de um tijolo colocado. Paciência e perseverança. Tem um provérbio chinês que fala o seguinte: com tempo e paciência, a folha da amoreira se transforma num vestido de seda. Tempo e paciência vai fazer você, e essa paciência que vem de Deus, vai fazer você conseguir grandes coisas. Tua vitória, irmão, minha irmã, está em você exercitar a paciência um pouquinho mais. Amém? Pensa numa dificuldade que você está tendo aí, exercite a paciência, que Deus está nela. Essa tranquilidade e nesse sossego no teu coração, não no afobamento. Amém? Querido Deus, eu quero orar, quero entregar a Ti esse tempo. Quero Te agradecer pelos meus irmãos que aqui estão e por aqueles que estão me ouvindo, Pai, por esse vídeo agora. Pai, que o Teu Espírito entre em nós agora e fale mais ao nosso coração, para que a gente possa ser moldado por Ti e para que sejamos pessoas que realmente exercitam a paciência. O Teu Espírito nos ajuda a isso, e que a gente tenha disposição para mantermos a paz no nosso coração que o Senhor nos deu, para mantermos tranquilidade, Pai, pois não há inferno, não há demônio, não há circunstância ruim que possa nos roubar essa confiança que temos no Senhor. Não há nenhuma situação que seja capaz de nos fazer agir desesperadamente. Não vamos agir assim, Senhor, porque o Senhor está conosco, porque nós confiamos em Ti e porque o nosso coração se aquieta e sabe que o Senhor é Deus, e a paz que excede todo entendimento está sobre nós e permanece. Que assim seja, Pai, em nome de Jesus. Amém.